E o Mengão queridão mira a contratação de novo volante considerado o Pogba do futebol brasileiro. Está na mira do Mengão queridão. Inclusive, Olympique de Marselha e Roma da Itália estão de olho na contratação desse jogador. Eu vou trazer aqui todos os detalhes para você sobre essa situação. Se falando em volante, ontem tivemos aí uma partida, né, excelente do Marcos Antônio. O Thiago Asmar, dos canais Pilhado, mandou a real sobre a situação envolvendo na imprensa, a mídia brasileira. Se fosse um jogador que estivesse jogando no Flamengo, se fosse um jogador que estivesse jogando no Palmeiras, por exemplo, a mídia já estava pedindo a seleção brasileira. E é um jogador que o Flamengo tem interesse na contratação, tá? Vou falar sobre essa situação. Por se falar em contratação, o Flamengo acertou a contratação de joia argentina que chega para reforçar a base do Mengão queridão. Eu vou trazer aqui todos os detalhes para você e falar também sobre as palavras do presidente BAP em relação ao Maracanã. Por se falar em Maracanã, olha só, hein? Domingão, Flamengo e Botafogo, podemos ter novidades. Hoje, o Flamengo fez o seu primeiro treino de preparação para essa partida. Eu vou trazer aqui todos os detalhes para você a partir de agora. Mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer um convite bacana e especial para você. Você, meu amigo, você, minha amiga, você, torcedor rubro-negro, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal. Eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixe teu like e compartilhe esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Fez isso aí? Olha só, novidades para o jogo de domingo contra o Botafogo. No primeiro treino de hoje, nessa preparação para a decisão das quartas de final do Campeonato Carioca, que o Flamengo faz no próximo domingo contra o Botafogo, hoje Luiz Araújo, que ficou de fora o último jogo de Luiz Araújo pelo Flamengo foi contra o Fluminense no dia 25 de janeiro. Se não me sai a memória, foi isso, dia 25 de janeiro. De lá para cá, já tivemos jogo contra o São Paulo, contra o Corinthians, contra o Internacional, contra o Sampaio Correia e contra o Vitória. Esses jogos o Luiz Araújo ficou de fora, cuidando de uma lesão muscular. Hoje, a novidade, Luiz Araújo treinou, tá? Hoje no CT do Ninho do Urubu, com os demais companheiros, e deve reforçar o Flamengo para o jogo do Clássico contra o Botafogo no próximo domingo, pelo jogo das quartas de final do Campeonato Carioca. Tá aí uma excelente notícia. Lembrando que esse jogo não acontece no Maracanã, acontece no Newton Santos, né? E se falando sobre Maracanã, o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, BAP, ele concedeu uma entrevista e ele falou sobre o Maracanã, a concessão do Maracanã, e falou que o Maracanã é dele por 19 anos e não vai abrir mão do Maracanã. Ele falou o seguinte: o Maracanã é meu por 19 anos e não vamos abrir mão. Se um novo estádio não gerar muito mais receita do que o Maracanã, sem exigir investimento do clube, não faz sentido. Ainda mais com juros altos, seriam cerca de 75 milhões de euros por ano só de juros. Então, por que construir tendo o Maracanã? O BAP já deixando claro, eu sempre falei sobre isso, né, gente? Esse projeto de construir um estádio próprio, lá no início, né, daquela campanha toda, o Landim, que ainda estava no Flamengo, no final de 2023, no final de 2024 para 2025, o Landim prometeu construir o estádio e tudo muito mais, só que o BAP nunca foi a favor. O BAP venceu as eleições, tá aí, beleza, tá fazendo uma ótima gestão, só que enquanto o BAP estiver à frente, na cadeira cativa de presidente do Flamengo, não terá estádio, tá, gente? Essa é a realidade. Ele deixa isso aí claro. Temos o Maracanã, ele coloca os juros em cima, coloca isso aqui, os gastos que vai ter. E aí, ele deixa claro. Não faz sentido. Não faz sentido, né? Com todo esse gasto, construir um estádio tendo o Maracanã. O que você acha sobre essas palavras do BAP? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Bom, mudar de assunto aqui agora. Vamos falar sobre contratação. O Flamengo acertou a contratação de joia
Argentina, que estava no River Plate da Argentina. O Flamengo acertou a contratação por empréstimo de 1 ano do meia atacante Juan Sayago, promessa do River Plate da Argentina. O jogador já realiza exames médicos no Rio de Janeiro e assinará contrato com o Flamengo, inicialmente com a equipe sub-20. Ele chega para reforçar inicialmente a base do nosso Mengão queridão. O Flamengo terá a opção de compra de $1 milhão, cerca de 5 milhões e 200 mil reais, por 50% dos direitos econômicos do atleta. Ou seja, no final do empréstimo, o Flamengo quiser comprar 50% do atleta, o Flamengo tem aí a opção de compra, de comprar por $1 milhão, 50% do jogador, 50% ficando para o River Plate. O que você acha dessa contratação? Joia? Chega a princípio para reforçar a base do Flamengo, mais precisamente a equipe sub-20 do Mengão queridão. Está contratado, já está no Rio de Janeiro e vai assinar contrato de 1 ano com o mais querido Brasil, o meia atacante Juan Sayago, que chega do River Plate para reforçar o Mengão queridão. O Flamengo não para, o Flamengo busca outra joia no mercado. Jogador que é considerado Pogba brasileiro entra na mira do Mengão queridão. O Flamengo tem interesse na contratação do volante Kensani, joia do Coritiba. O jovem de 17 anos tem multa fixada em R$30 milhões no mercado brasileiro. Kensani do Coritiba, destaque do Coxa, com apenas 17 anos. Lembrando que o Flamengo fez aí uma reformulação e continua fazendo, né? O Flamengo recentemente liberou o Iago Lucas Silva, liberou o Carbone, 3 zagueiros do Sub-20. Com isso, o Flamengo começa a contratar outras promessas. E Kensani é uma promessa, joia, considerado o Pogba brasileiro. O Flamengo já abordou o Coxa para entender as condições de uma possível negociação e o staff do jogador já está ciente da procura do nosso Mengão queridão. Além do Flamengo, Roma e Olympique de Marselha, Roma da Itália e Olympique de Marselha da França, também procuraram o atleta recentemente para saber as condições do jogador. Eu pergunto a você, torcedor rubro-negro, o que você acha, hein, sobre essa contratação? Joia que chega para reforçar a equipe de base, né? 17 anos, obviamente. Hoje já tivemos garotos aí subindo com 16, 17 anos, mas a princípio chega para reforçar a equipe de base do nosso Mengão queridão, beleza? Se falando em contratação, o Flamengo aí, rapaz, o Flamengo não desiste mesmo de Marcos Antônio do São Paulo. O Marcos Antônio ontem fez uma bela partida. A informação é que o Flamengo prepara uma nova investida, mas não para agora, para a próxima janela do mês do ano, para tentar a contratação de Marcos Antônio do São Paulo. Marcos Antônio ontem esteve em campo e o Thiago Asmar, né, na verdade o Pilhado, né, do canal Pilhado, ele soltou essa aqui, ó. O que o Marcos Antônio está jogando é brincadeira. Se estivesse jogando no Flamengo ou no Palmeiras, já estaria sendo pedido na seleção brasileira. Essa mídia já estava em cima pedindo na seleção brasileira. Mas o que ninguém vê é que o Marcos Antônio está jogando muita bola no São Paulo, diz aí o Thiago Asmar do canal Pilhado. E eu estava acompanhando aí os lances de ontem do jogo. Eu vou ser sincero, não assisti o jogo por completo do São Paulo, tá? Estava acompanhando o jogo no momento, o jogo do Cruzeiro Mirassol, deu aquela polêmica toda, uma lambança, né, gente? Querendo ferrar com o Mirassol, na verdade, o Reinaldo até soltou um aí. Mas é o seguinte, o Marcos Antônio, eu estava acompanhando os lances do Marcos Antônio e fez uma excelente partida, o Marcos Antônio, tá? Jogador que tem realmente ali, né, um potencial muito melhor do que o Alan. O Alan que já foi para o Corinthians, agora o Flamengo vai tentar buscar essa contratação de Marcos Antônio. O Flamengo não desistiu. Como eu já falei para vocês, aquele negócio de camaradagem, de acordo para o São Paulo, dar prioridade de compra ao Flamengo, cara, isso aí é mesmo que nada, tá? É água cair pelo ralo e ir embora, porque não tem o negócio, não tem contrato assinado, não tem nada nesse negócio de acordo, né? Então assim, o Flamengo não desiste. O São Paulo do outro lado está aí
tentando renovar o contrato do jogador, vai, na verdade, tentar, né? Chegar com o salário ali, aumentar o valor da multa do jogador. Mas o interesse do Flamengo segue sim com o Marcos Antônio para a próxima janela de transferências, beleza? Bom, é claro que eu vou seguir focado com tudo, sempre ligadaço com essas e outras informações, para deixar você, meu amigo, você, minha amiga, você, torcedor rubro-negro, sempre por dentro de tudo o que acontece no nosso Mengão queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fica com Deus. Até a próxima. Saudações rubro-negras.